Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Up Familiar. Este canal ele foi criado para somar forças aos pais e às mães que estão empenhados na extraordinária jornada da criação dos filhos. O meu nome é Paulo Francisco, eu idealizei esse canal juntamente com a minha esposa para que a gente pudesse compartilhar, para que nós pudéssemos somar valores. Nós temos aí uma caminhada de 2 décadas de casamento, 2 décadas de paz, e o conhecimento que nós adquirimos nesta nossa caminhada, nós resolvemos compartilhar. E surgiu o Up Familiar como as nossas outras redes sociais. Nós temos o Instagram Pais e Mães Incríveis, o meu Instagram pessoal, Paulo Francisco, e eu tenho trabalhado essa ideia de pais e mães, e escrito, e também estamos fazendo cursos online. E dentro da escrita, no vídeo anterior, vocês viram a minha recomendação falando sobre o livro Hábitos, os 10 hábitos que pais e mães iniciantes devem praticar. É um livro que veio somar para pais e mães que estão querendo ser pais, ou então aqueles que já são pais, somar conhecimento, tirar dúvidas, esclarecer, pelo menos dentro de uma forma mais simples, aquilo que são as perguntas básicas, as questões que muitos trazem e às vezes não têm encontrado respostas. Eu pensei comigo, falando com a minha esposa, por que a gente não pode ajudar as pessoas que já passaram o que nós passamos? Aí surgiu todo esse trabalho. No livro que eu tenho recomendado para vocês, Hábitos, os 10 hábitos que os pais e mães iniciantes devem praticar. Eu fiz 10 capítulos. Nesses 10 capítulos, os 4 primeiros capítulos são capítulos que falam acerca da pré-chegada do bebê, a preparação para a chegada do filhinho ou da filhinha, e os 6 que somam a parte final e são que encerram o livro, falam sobre o bebê já chegou e o que os pais devem então praticar. Eu escolhi este tema, hábitos, porque o hábito é uma coisa que você vai fazendo diariamente, de tal forma que aquilo fica algo comum na sua vida. E deve ser algo comum para os pais terem esses hábitos. Os 4 primeiros capítulos falam sobre os hábitos da chegada, da preparação da chegada do filho. Então, o primeiro se chama o hábito do planejamento, o segundo, o hábito de lidar com o tempo, o terceiro, o hábito de lidar com a ansiedade, e o quarto, o hábito de apoiar um ao outro. Bom, os pais deveriam, quando possível, planejar a chegada do filho, da filhinha. Isso em vários aspectos. Não só na preparação do quarto, da compra das roupas, mas uma programação mais ampla. E eu estou querendo, dentro desse capítulo, abordar esse assunto e dar, vamos dizer, o pontapé inicial, colaborar para que os pais tenham um entendimento sobre essa questão de planejamento de chegada do filho, como lidar com a ansiedade. Bom, o segundo é com o tempo e o terceiro com a ansiedade. Tanto o tempo de espera para a chegada, como a ansiedade que isso ocasiona, são questões que devem ser lidadas. E pais e mães devem encarar isso bem de perto. Não é fácil. Para quem ainda não entende, né, quando você ouve lá, deu positivo ali o teste, vai ser papai, vai ser mamãe, o que acontece? A pessoa fica de uma forma muito alegre e ela não vê a hora de ver o filho. E aí o que acontece? Vem a ansiedade, ele vai ter de lidar tanto com um como com o outro. Embora 9 meses passam bem rápido. Mas você precisa saber lidar com isso. Eu abordo esse assunto e o quarto capítulo que encerra esse período de pré-chegada do bebê é o hábito de apoiar um ao outro. Esse hábito é muito importante, porque se não tiver um apoio mútuo, as coisas ficam mais difíceis. E é necessário, dentro desse período que é do planejamento até a chegada do bebê, ambos estarem se apoiando. Lógico, quando o bebê nasce, tem que continuar o apoio. Mas isso é muito importante nessa fase, e eu estou explicando isso neste livro. A partir do 5º até o 10º, eu venho falar sobre o bebê já chegou, o que vai ser
da minha vida agora. Então, o quinto capítulo fala o hábito de lidar com um novo membro da família. Você vai ter de lidar agora com alguém a mais na sua casa. Antes era somente os dois e agora chegou mais um filhinho, uma filhinha, ou às vezes pode ser gêmeos ou trigêmeos, não sei, mas você vai ter de saber lidar com isso. E eu dou uma explicação acerca desse acontecimento. O sexto é o hábito de reservar um momento somente entre os pais. Um conselho que eu dou para os pais, que apesar deles amarem muito o filho, a filhinha, tudo, estão ali adequando a sua vida, querem o melhor para o seu filhinho, para a sua filhinha, devem reservar um tempo a sós. É um momento que os pais devem estar somente eles, conversando, tendo ali a sua própria intimidade, para o bem-estar do próprio casal, que também vai beneficiar o filho. O sétimo é o hábito de organizar o tempo para o bebê. O bebê não tem entendimento, ele veio para o mundo e agora ele está tendo a sua própria experiência. Ele, um exemplo, ele fica acordado de noite, dorme de dia, mas isso vai estar mudando com o tempo, pois o bebê ele vai se adequar ao tempo e aquilo que a família dele expõe. Geralmente as pessoas dormem de noite e de dia fazem suas atividades. O bebê vai se adaptar à família. Depois, o hábito de se ver como uma equipe. Esse é o oitavo capítulo. Eu quero ler até a metáfora aqui, para vocês terem uma ideia. Todo final do livro eu coloco uma metáfora para poder ajudar o entendimento. Eu vou ler a metáfora desse hábito de se ver como uma equipe. É importante. Nós não, dentro do casamento, o pai e a mãe não podem se ver como adversários. Na verdade, eles pertencem à mesma equipe e eles querem ter sucesso, ganhar, erguer o troféu, que seria ver o seu filho, a sua filha bem criados no futuro. Então, para isso acontecer, eles têm de se ver não como adversários, mas como equipe. Então, eu tenho disponibilizado e falado bem sobre esse tópico. E o nono é o hábito de se manter em foco, um incentivo para não desviar-se do propósito. E o último, 10º capítulo aqui, eu falo sobre o hábito de se aprimorar, ou seja, de estar sempre crescendo, para que haja dentro do entendimento no casamento o que é a oportunidade de ter sucesso na criação do filho ou da filha. Vou estar aqui agora lendo para você que está me acompanhando aí no nosso canal a metáfora do capítulo 8, né? O hábito de se ver como equipe. Tem uma metáfora, eu quero ler para vocês, e nessa metáfora vocês vão ver o sentido, né? Cada final de capítulo eu coloco uma metáfora diferente, cada uma da outra, que vai dar uma ideia, ampliar o conhecimento sobre o capítulo. Veja só, a metáfora está na página 122 e aqui ela tem o título de O Par de Chuteiras. Escute a metáfora. Conta-se que as chuteiras da seleção brasileira de futebol se envolveram numa acalorada discussão sobre qual delas seria a estrela da seleção. E aquelas chuteiras que tinham dificuldade de entender o princípio da unidade e a correta compreensão da virtude de ser equipe se digladiavam dizendo: eu é quem sou melhor, e sem mim a seleção não teria êxito em nenhum jogo. O sentimento individualista era tão forte que o par de chuteiras do camisa 10 brigou entre si. E para tirar a limpo quem era a melhor, resolveram que no primeiro período do jogo, final das eliminatórias da Copa do Mundo, a chuteira direita não participaria do jogo. E no segundo período seria a vez da chuteira esquerda de não participar. Uma não poderia apoiar a outra e por isso seria fácil ver quem era melhor. Pois quem marcasse gol desse mais passes ou ajudasse a tomar mais bolas do time adversário determinaria a sua relevância sobre a outra. Prestes ao início do jogo, o camisa 10 buscou suas chuteiras, mas só encontrou a chuteira esquerda. E pela eminência da partida foi para o campo portando apenas ela. O jogo se iniciou e a seleção brasileira teve muita dificuldade, pois estava em campo sem visão de equipe e unidade. O camisa 10 não estava no seu melhor dia. Também jogando com apenas um de seus pares de chuteira, não conseguia correr direito, chutava a bola com dificuldade, dava passes errados e não brilhou como nos jogos anteriores.
Ao entrar no vestiário, no intervalo do primeiro tempo, encontrou a chuteira direita, mas como havia jogado longe a chuteira esquerda, usou no segundo período somente a chuteira direita e não teve resultados diferentes da primeira etapa. Em cada final de período, jogou longe a respectiva chuteira, usada no jogo, resmungando que elas não prestavam. Devido à péssima atuação da seleção brasileira, foi estabelecido prorrogação. A chuteira esquerda e direita estavam arrasadas. Não havia a melhor, mas duas personagens egoístas que querendo sobressair uma sobre a outra, prejudicavam o propósito maior, que no caso em tela era levar a seleção brasileira à classificação da Copa do Mundo. Quando tudo parecia perdido, uma visita inusitada chegou. O par das chuteiras experiente do camisa 10, campeão do mundo de 2002, discursou sobre a necessidade de uma vida em unidade e visão de equipe, e a importância de voltar ao jogo, deixar os erros no passado e agir de forma diferente. Além disso, seu discurso impactou o coração do par de chuteiras do atual camisa 10, por mostrar que elas, em separado, fizeram muito menos do que poderiam por quererem ser individualistas, que na verdade elas se completavam e que se trabalhasse apoiando uma a outra, o objetivo comum de conduzir a seleção brasileira à vitória seria, com toda certeza, alcançado. Ao compreenderem suas posições equivocadas, tomaram a decisão de seguir o caminho contrário ao egoísmo, que lhes impediam de ter sucesso. Resolveram se reconciliar para unidas atuarem no jogo de prorrogação. O camisa 10 havia jogado pessimamente com apenas um par, mas sem os dois provavelmente jogaria pior ainda, e por isso estava preocupado. Mas para o seu espanto, o par de chuteiras chegou e estavam prontas para jogar em unidade, com visão de equipe. Ele a jogou e em seguida ele as calçou e em seguida, juntamente com todos os outros jogadores, ouviu uma prédica sensacional do treinador sobre unidade e visão de equipe. A prorrogação se iniciou e todos os pares de chuteiras estavam agindo em unidade e como uma verdadeira equipe. O par de chuteiras do camisa 10 apoiou uma a outra, a chuteira esquerda e a direita fizeram seu papel. Ajudaram as outras chuteiras, impediram o avanço do time adversário e por fim fizeram cada uma um gol e conduziram a seleção brasileira à vitória. Ao final do jogo, o par de chuteiras do camisa 10 foi levantada nos ombros por todo o time e ovacionadas pela vitória, porque compreenderam a importância da unidade e de abraçar a visão de equipe. Amém? Olha, terminei agora a metáfora e eu coloquei também uma explicação. Esta metáfora tem o propósito de alertar os pais e mostrar que devem se posicionar como uma equipe e em unidade guiar seus filhos, pois se um apoiar o outro, conseguirão com êxito o sucesso na extraordinária jornada da criação dos filhos. Alguém pode dizer, nossa, mas o que tem a ver as chuteiras, né, com os pais? Para mim tem tudo, porque cada um aqui brasileiro torce pela seleção e tem de ter a visão que a seleção brasileira é uma unidade. Se ambos os jogadores não se entrosarem, não estiverem em unidade, não irão a lugar nenhum. Eu fiz uma metáfora com as chuteiras, que são, na verdade, seres inanimados, né? A chuteira, o que ela é? Ela é um sapato, a chuteira é para se jogar bola, não tem vida, não fala, nem nada. Mas ela traz aqui uma visão para você, papai e mamãe, que vocês têm de ver como equipe. Se vocês se digladiarem, vocês não vão ter o sucesso. As chuteiras ali estavam opostas umas à outra, não estavam trabalhando em equipe, então a seleção não foi para frente. Quando elas compreenderam que elas deveriam trabalhar em equipe, aconteceu a vitória e elas foram ovacionadas. Então, para você ser ovacionado, que significa você ter sucesso e ver seu filho e sua filha bem, quando você envelhecer, ver seus filhos e olhar para trás que você os criou muito bem, você tem de trabalhar em equipe. E aqui é uma das metáforas, são 10 metáforas, é impossível gravar um vídeo aqui e colocar todas, mas se você adquirir esse livro,
Você vai ter acesso a todo o conteúdo, você vai ler as outras metáforas. Eu gostaria que você que adquiriu o livro depois pudesse me falar o que você achou do livro, qual foi a sua compreensão, enviando um vídeo, escrevendo. Você vai ter acesso ao meu contato aqui no livro e você vai ter um conhecimento que vai ser um conhecimento que vai somar para a sua vida toda. Hábitos, os 10 hábitos que pais e mães iniciantes devem praticar. É um livro que não pode faltar na sua biblioteca pessoal. Você vai ver que você vai crescer muito, ok? Adquire esse livro na descrição aqui do link. Você pode clicar, você vai ir para Hotmart, você vai adquirir o PDF desse livro, que vai, com toda certeza, agregar conhecimento para a sua vida. O nosso slogan é potencializando o que há de melhor em você, e eu acredito que você vai ter ainda mais conhecimento através da leitura desse livro. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, ao final desse vídeo, e estamos aí, colocando materiais e mais materiais para somar valor e ajudar a sua vida. Ok, papai e mamãe? Muito obrigado por me acompanhar até aqui, até o próximo vídeo.